Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje, dia 30 de julho de 2025, estamos iniciando mais um dia, estamos no meio da semana, iniciando uma conversa fraterna, nesse horário da manhã. Bom dia, Ana Betisa, bom dia, Marúcia, bom dia, Regina, bom dia, amigos queridos, seu Luiz. Hoje nós estamos iniciando a nossa conversa fraterna, vamos ler o capítulo número 110 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Regina Capella, Neide, bom dia, meus amigos. Eu vou falar para vocês uma coisa, é um momento muito importante da minha vida aqui, da minha família. Eu vou hoje dedicar, eu peço a vocês todos que contribuem também espiritualmente. Hoje eu vou dedicar a conversa fraterna à minha cunhada, esposa do meu irmão mais velho, que nesse momento está entrando numa cirurgia de transplante de fígado. Olha só, liguei aqui com vocês e acabei de ver passar aqui no meu telefone a mensagem do meu irmão informando que ela está entrando no centro cirúrgico nesse momento. Então que Jesus abençoe os médicos, que ela consiga ser bem sucedida, que toda a equipe médica seja abençoada e protegida e amparada e direcionada pela boa espiritualidade para que seja tudo bem e aconteça tudo de melhor para ela. Bom dia, Cris, espero que você esteja melhor, dona Ana. Pessoal, vamos então ao nosso trabalho. Capítulo 110 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel, tem como título No Campo do Afeto. A mensagem é de Paulo de Tarso em sua epístola aos Gálatas, ao povo da Galácia, capítulo 6, versículo 7, que diz: Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Plantio, colheita, completamente relacionados. Você não planta tomates e colhe morangos. Vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre isso? Quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela afeição ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável sejam quais sejam as circunstâncias, que nos escute sem reclamar nos momentos mais duros, que nos releve todas as faltas, que não nos exija tributações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita, entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. Ser para os outros aquilo que eu gostaria que fossem comigo. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha. Bondade forma bondade. Abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo é clara e franca nesse sentido. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Meus amigos, simples, objetiva, mensagem rápida, rasteira e no alvo. Nós sempre falamos sobre a questão da colheita e do arado. Aquilo que você ara, aquilo que você planta, você colhe. Essa analogia que a gente faz com relação à agricultura, trazendo para a vida, ela é de uma perfeição, de uma simplicidade, de uma objetividade tão grande que é sensacional. Por quê? Porque não é só plantar e colher, é produzir ao longo daquele período que o alimento, que o vegetal vai se produzir, que vai nos trazer o resultado específico da nossa colheita. Então eu estou no momento de plantar, chegou o momento, é a minha vida, é todo esse período que eu estou vivendo aqui. Eu estou semeando, eu estou plantando, eu estou adubando, eu estou hidratando, eu estou protegendo de pragas, eu estou protegendo do sol, eu estou tendo técnicas de utilização do tempo
na agricultura para que aquele produto, para que aquela semente seja fértil. Ou seja, tem semente que é muita água, tem semente que é pouca água, tem semente que é muito sol, tem semente que tem que ser menos sol para poder ficar bom, para poder ser frutífera, para poder trazer os bons resultados e aquela colheita ser farta. Então eu preciso entender que a vida é isso, que eu vou plantar, que eu vou colher aquilo que eu quiser plantar. Então vamos lá, se eu tenho um objetivo na minha vida, X, eu não preciso ir na cartomante para saber o que vai acontecer comigo, se eu vou conseguir. É muito imaturo, né? A gente tem que entender como imaturidade e ter compreensão daqueles que vão lá no oráculo perguntar se eles vão alcançar aquele objetivo X, quando aquele objetivo X está ao seu alcance, se você quiser, e depende das suas mãos, depende do seu arado, depende do seu plantio, para que você alcance. Então, se você quer fazer o concurso público para medicina, para ser médico do estado, e você vem perguntar para mim se você vai ser no futuro, eu vou dizer para você, você está estudando para isso? Você fez medicina? Você está estudando para esse concurso? Você já procurou saber quais são as matérias que vão cair nessa prova? Quando é essa prova? Você se programou? Fez uma programação para um estudo contínuo até chegar a data daquela prova? Aí você vai me dizer que sim ou que não, e eu vou te responder se você vai conseguir ou não. Porque faz parte do processo essa tentativa. E o mais importante, que a gente tem que também entender, que a vitória, o resultado, é claro que é muito bom a gente alcançar e gozar o resultado, mas o que vai nos trazer experiências mesmo e fortalecimento, robustecimento da alma, é o processo, são as experiências vivenciadas naquele processo. Então toda dor, todo sofrimento, toda alegria, todo gozo, todos os momentos que você enfrentou, que você viveu para chegar àquele objetivo é que vão te trazer o sumo, a substância que vai transformar você num ser melhor. Então o que você fizer de bom, você vai colher de bom. O que você fizer de mal, você vai colher de mal. Então você começa a se autoanalisar e se autocontrolar para que você não tenha um resultado das suas próprias condutas equivocadas com o outro ruim. Porque aquilo que eu entregar é aquilo que eu também vou receber. Então se eu tiver impaciência, se eu tiver injustiça, se eu tiver comportamentos equivocados diante do próximo, a vida vai me devolver isso. Então, no campo do afeto, é a mesma coisa. Como é que eu estou conquistando você? Como é que eu estou vivenciando essa relação com os meus amigos, com o grupo espírita, com os trabalhadores da nossa casa, com os meus familiares? O que eu quero? O que eu espero deles? Aquilo que eu espero deles, eu estou dando a eles? Nesse momento, minha cunhada está entrando para fazer uma cirurgia, para fazer um transplante de fígado, uma cirurgia delicadíssima. Como é que eu gostaria que ela se comportasse se fosse eu que estivesse entrando na cirurgia? Gostaria que ela fizesse uma prece, que ela tivesse um pensamento positivo, que ela me desejasse tudo de melhor, que essa cirurgia fosse bem sucedida. Eu desejo isso para ela. Por quê? Porque essa é a grande troca da vida. Você vem a mim com um problema, eu te acolho da maneira como eu gostaria que você me acolhesse quando eu tivesse meus problemas. E quando eu tiver. Aqui nesse momento tem pessoas mais íntimas minhas que já me acolheram em momentos de problemas. Ana Paula, Marúcia, quantas vezes conversei com Marúcia, Ana Betisa, né? E mais, que deve ter aqui pessoas mais íntimas comigo, que a gente já conversou, que eu já abri meu coração, que eu recebi o acolhimento. Essas pessoas vieram a mim também em outras ocasiões e se abriram e também receberam o meu acolhimento. Por quê? Porque no campo do afeto é a mesma regra. A gente recebe aquilo que a gente dá. Então, meus irmãos, pensemos nisso. Como é que eu estou me lidando com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos?
lembrando sempre que as relações têm limites, lembrando sempre que tolerância em excesso também é ruim, porque se você não corrige um filho mal criado, mal educado, um marido que não tem controle com as suas palavras e seus gestos e suas atitudes, isso pode gerar um extremismo no próprio comportamento que pode gerar problemas no futuro. Então é controlar também, dar limite às pessoas, é caridade para você. Tenha caridade primeiro com você, depois com os seus em casa e depois na rua. Então primeiro o autorrespeito, não fale assim comigo, não te dou esse direito, não dou essa confiança. Por que você está falando assim comigo? Quando foi que eu errei no meu comportamento com você, que eu te dei a liberdade de você achar que você pode falar assim comigo? Mas olha o tom. Se você for para o embate numa conduta, com uma reação violenta, a violência vai prevalecer. Mas se você for com uma condução, tiver uma condução mais sofisticada, mais racionalizada na questão, você faz o outro pensar. E aí também, quando você fizer isso com ele ou com ela, a pessoa vai chegar e falar assim: ô fulano, por que você está falando assim comigo? Lembra quando eu falei assim com você e você não gostou? Também não gosto. Poxa, foi mal, desculpa. E aí a gente vai construindo uma teia de relacionamentos mais educados. E não é, eu não estou falando de verniz, de falsidade, de aparência, eu estou falando de coração. Tem que verdadeiramente sair de você essa conduta mais amorosa. Cuidado com os comentários que você faça com alguém que você não tem muita intimidade. Às vezes uma brincadeira jocosa pode ofender uma pessoa e você nem percebe que você ofendeu. Já aconteceu na vida de vocês, comigo já aconteceu pouco, mas aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Pessoas que nunca mais falaram com você e você não sabe por que isso aconteceu. A pessoa se afastou da tua vida, de você, não olha na sua cara. Já aconteceu comigo umas 2 vezes, que eu me lembre. Eu não sei por que a pessoa parou de falar comigo. Tem uma amiga de muitos anos, o nome dela é Edla. Também não sei nunca mais. Ela mora aqui perto, no Flamengo, já cruzou comigo pela praia do Flamengo fazendo Cooper e tal, mas ela não fala comigo. Me viu e não fala comigo, ela tem algum motivo. Eu respeito, mas com certeza eu devo ter dito alguma coisa em algum momento que feriu, fiz alguma brincadeira, alguma coisa aconteceu, que essa pessoa se sentiu ferida, em vigilância minha. Então, se um dia eu tiver a oportunidade de encontrar com ela e botar isso em panos limpos, para a gente tentar resolver, beleza. Se não, o que eu posso fazer? É assim, então pode ser impressão minha. Também, de repente, não tem nada com isso, não tem nada a ver. Simplesmente nos afastamos pela vida e perdemos a intimidade e, de repente, ela não tem vontade de falar comigo por alguma razão que não seja uma culpa minha, mas não importa. O que eu quero dizer aqui é que você pode ferir pessoas sem perceber. E se nós começarmos a botar o coração mais à frente de tudo que a gente for fazer, de tudo que a gente for falar, se a gente tiver a oportunidade de perguntar, se eu fosse ouvir o que eu estou dizendo agora, eu ia gostar? Ah, fulana aquela gorda, aquela isso, aquela aquilo. Será que se eu fosse aquela fulana eu ia gostar que falassem isso de mim? Então eu não vou falar. Porque no campo do afeto está relacionada essa questão de causa e efeito. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. A semeadura é opcional, é voluntária. Agora, a colheita é obrigatória. Se você não quiser semear nada, meu irmão, minha irmã, não semeie, também não vai colher. Mas se você semear, saiba que você vai colher, você vai ceifar aquilo relacionado com a semente que você plantou e que floresceu. Plantou erva daninha, vai colher erva daninha. Plantou árvores frutíferas, colherá bons frutos. E assim a vida nos traz o retorno, a resposta de tudo que nós fazemos. E assim ela nos dá o protagonismo necessário ao nosso progresso. Se eu não for protagonista da minha vida, eu não progrido. E ser protagonista é assumir responsabilidades, assumir as consequências, tanto boas quanto más.
Estou sofrendo? Não é castigo. O Papai do Céu não castiga ninguém. Não castiga. Se eu estou sofrendo é porque eu plantei, eu semeei algo que me trouxe como colheita a dor. Eu que vá lá atrás e olhe, reforma íntima, o que foi que eu plantei? Eu e a Ana Paula plantamos as mesmas sementes, a mesma quantidade de sementes, só que a colheita dela foi abundante e a minha foi tão fraquinha. O que será que houve? Deus está me castigando. Se eu fosse um homem agrário, colono do século, da época do feudalismo, eu lá atrás, no início da Idade Média, ou até antes, ou até durante a Idade Média, eu diria: os deuses estão me castigando. Não, foi ela que teve mais tecnologia, ela que teve mais cuidado no momento de cuidar daquela safra, e ela fez melhor do que eu, então ela teve um resultado mais próspero do que o meu. A culpa é do Papai do Céu? É do Deus da agricultura? Não, a culpa é minha, que não tive a devida atenção, a devida habilidade para trabalhar todo esse processo de plantio, cuidado e colheita. E assim ela acabou colhendo melhor, colhendo mais frutos do que eu, porque ela teve mais habilidade, mais cuidado, e eu não. E aí eu aprendo com os meus erros e com a vitória dela, sem ter inveja, e na próxima safra eu procurarei também colher com abundância. E assim nós estamos caminhando lado a lado e não disputando, como muitos acabam fazendo. A mensagem de hoje é essa, meus amigos. Lembrem-se disso. No campo do afeto, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Palavras de Emmanuel e de nosso querido amigo Paulo de Tarso. Capítulo 266 do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Enquanto dispuser de tempo nesta terra, dirija seus passos pela senda do bem. Procure agir, fazer sempre alguma coisa em benefício de alguém. Embora seja apenas uma palavra de conforto, um gesto de carinho, um sorriso de incentivo, faça alguma coisa em favor do próximo e terá o coração cheio de alegria e felicidade. Mensagem suave do nosso querido Carlos Torres Pastorino para complementar essa nossa reflexão de hoje. Eu quero desejar a vocês todos um dia maravilhoso. Quero lembrá-los que hoje nós teremos reunião pública virtual às 20 horas e que sábado nós teremos reunião pública presencial às 5 da tarde. Receberemos o nosso querido Walter Silva, experiente palestrante, orador, expositor espírita, escritor. Ele vai trazer os livros dele, as obras dele para autografar. Iniciaremos as nossas atividades no sábado às 15 horas, para dar tempo das pessoas conhecerem nossa nova casa, tomarem um café na nossa cantina, fazerem um lanche, vai ter bazar e vai ter o Walter autografando as suas obras. E 5 da tarde nós iniciaremos a nossa reunião pública com o nosso querido Walter como expositor e encerraremos às 17, começaremos às 17, às 18, 19 horas terá tudo encerrado e teremos passe, tratamento espiritual. Venham participar, venham conhecer a nossa nova sede, venham participar dessa comunhão espiritual tão importante que a doutrina espírita nos propõe através das atividades do Centro Espírita. Nosso endereço, Rua Pedro Américo, número 311, Catete, Rio de Janeiro. Venham conosco, meus irmãos, participar desses momentos. Um beijo no coração, gratidão por esses momentos de reflexão. Desejo um ótimo dia a todos vocês, paz e bem.